Herzlich willkommen in der Christusgemeinde. Bem-vindo a Cristos Gemeinde de Mendingue. Alguns ainda não têm certeza se querem me ouvir hoje. Na verdade, estamos fazendo uma pausa na nossa série de sermões. O amado Evangelho de Mateus terá de esperar. Chegamos ao 12º capítulo, depois de pouco mais de 50 sermões. E isso leva seu tempo. E depois do capítulo 12, há um novo conceito. E eu faço isso de vez em quando com o Evangelho de Mateus. Fazemos uma pausa no início de um novo conceito e assim também nos dedicamos a outros tópicos. E a nossa congregação, se você olhar de perto, está ficando mais jovem com o passar dos anos. E surgem muitas perguntas sobre amor, relacionamentos, namoro, casamento, sexualidade. Toda essa gama está em alta quando se tem jovens. Mas em não havendo jovens na comunidade, a questão também costuma ser intensa, especialmente em nossos dias, em que certos assuntos não são mais tão óbvios. E sobre isso não se deve lamentar, mas pregar. E isto farei agora juntamente com vocês. Vamos passar algumas semanas nessa gama de tópicos. Ainda não sei quanto tempo. Tudo depende. Fui a uma linda festa de bodas de diamantes ontem. Que bom, Ilse, que você está aqui. Levante-se brevemente. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Exatamente. Ilse e Audi estão casados há 60 anos. Para mim, houve uma ansiedade interessante na preparação para essas bodas de diamante e para o culto de hoje. Como faço para encontrar o parceiro certo? E o que você diz para pessoas que estão casadas há 60 anos? Mas isso é bom. Isso me mostrou que quando você pensa na pergunta, como você encontra o parceiro certo? Você deveria começar pelo final. Você sempre deve analisar as coisas a partir do final para tomar decisões sábias e sensatas agora. Você não pode simplesmente presumir que a decisão que eu tomar agora já será boa no final. Mas se eu sei o que isso significa para o futuro, então tenho que definir o rumo agora. E é por isso que é bom ter essas bodas de diamantes em mente agora. E fazer a si mesmo esta pergunta: como faço para encontrar o parceiro certo? Houve um murmúrio no salão aqui, quando Andy anunciou esse tópico. Não sei o que significa esse murmúrio. Talvez, vamos ficar aqui agora? Ou vamos ligar para os nossos filhos para ouvirem? Ou alguns dizem a si mesmos que a questão deveria ter surgido há 10, 20, 30 anos. Não sei quanto você. E talvez você também pense, cara, esse não é realmente o meu tópico, porque é claro que eu já encontrei o parceiro certo. Você pode dar um bom aperto nele, sim. E, no entanto, muitas vezes se trata de princípios espirituais que aplicamos. E eles também são importantes para as pessoas que já encontraram o parceiro certo. É por isso que acho que essa palavra é para todos nós hoje. Temos muitas coisas em mente. Gostaria de começar com um ponto que já abordei, o mistério do amor. Teólogos na época da Reforma, ou seja, Martinho Lutero. Sempre conhecemos apenas Martinho Lutero, mas havia alguns reformadores, alguns pregadores, que trabalharam, escreveram e ensinaram nessa época. E não devemos pensar que as pessoas na Reforma, quando tudo isso começou, esse distanciamento da Igreja Católica e de suas tradições, em direção às Escrituras, que eles concordavam em tudo. Isso é quase o mesmo que hoje. Há ambiguidade em muitas questões. Como devemos nos posicionar? E também naquela época, a questão de como encontrar o parceiro certo era definitivamente uma pergunta que se fazia. Não era apenas uma questão estabelecida, mas os professores da Bíblia lutavam entre si sobre isso. Como você realmente encontra a pessoa certa? Uma confirmação sobrenatural é importante para que eu saiba que esse é o parceiro para a minha vida?
Ou o bom senso é suficiente para que eu procure por mim mesmo e depois tome uma decisão? Então, eu preciso da instrução do Senhor ou não? O reformador Thomas Munzer, por exemplo, exigia orientação em sonhos antes de cada casamento. Não há casamento antes disso. Primeiro você precisa de orientação sobrenatural no sonho. Agora, quando vocês estão apaixonados um pelo outro, acham que há alguma orientação sobrenatural? Ou uma orientação bastante natural. Não sei como isso funcionava exatamente, mas Martinho Lutero, por exemplo, não achava nada de tais imposições. Ele dizia que o casamento é uma instituição secular, não faça alarde sobre isso. Temos que viver de forma santa em nosso casamento, mas toda essa baboseira, agora em minhas palavras. Mas ele provavelmente falou ainda mais amplamente sobre como você se aproxima de seu parceiro e Deus. Me mande sinais, prove isso de forma sobrenatural. Ele não se importava. Então, um extremo, certo? Muito diferente. E seria empolgante conversar uns com os outros aqui, deixar todo mundo falar. Como você encontrou seu parceiro certo e o que foi importante para você? E aí também descobrimos que há atitudes e posições muito diferentes. Como você encontra seu parceiro ou quais ideais? Não quero dizer quais qualidades, mas o que eu espero de Deus? Ou eu simplesmente digo que tenho bom senso, meus olhos funcionam, meus ouvidos funcionam e isso é suficiente para mim? Em Provérbios de Salomão, está escrito, Provérbios 30, versículos 18 e 19, há 3 coisas que não consigo explicar. Então, eu ficaria feliz se não pudesse explicar apenas 3 coisas. Mas ele diz que não posso explicar 3 coisas e que a quarta é um mistério para mim. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio em alto mar. Essas são coisas que ele não podia explicar. Mas qual é a quarta coisa que é um mistério para ele? O caminho de um homem para uma mulher. Oh, tão lindo! Um segredo. Como isso realmente funciona? O sábio Salomão. Ele disse como isso acontece. Salomão era muito sábio. Ele era muito sábio. Estava totalmente mergulhado no que Deus quer de nós, seres humanos. E ele diz, isso está fora do meu alcance. O que acontece lá? Como isso acontece com cada um? Não posso explicar para você. E isso é interessante, porque a Bíblia está cheia de informações sobre o amor entre homem e mulher. Ela está repleta de informações sobre o caráter de um bom casamento entre um homem e uma mulher. E ela também é completa sobre o plano de Deus para a sexualidade entre homem e mulher. No entanto, é impressionante observar que não encontramos um cronograma exato, como encontrar o cônjuge certo. A grande maioria dos textos bíblicos trata de como o casamento funciona, como o marido deveria ser, como uma esposa deveria ser, como vocês se harmonizam um com o outro. O que é importante? Quais são as qualidades importantes? Mas, em primeiro lugar, como você chega lá? Algumas pessoas fazem essa pergunta a si mesmas, mas não encontram nenhum manual de instruções. Agora olhe aqui na Bíblia, e lá você encontrará o roteiro exato de como chegar ao seu parceiro. É verdade que Deus pode falar de forma sobrenatural. Deve haver 1 ou 2 aqui presentes que podem dizer o mesmo sobre si, que tiveram uma confirmação de Deus para entrar em um relacionamento com essa pessoa, para noivar e se casar. Existe tal coisa. Mas não somos obrigados a esperar por esses sinais sobrenaturais. Se você disser, não vou me mexer e não vou abrir meus olhos, mas o Senhor deve colocar minha noiva diante de mim. E nós rimos. Tais frases foram proferidas por tantos. Braços cruzados. Isso deve vir do Senhor e nada mais. Esperar por essa dica divina é uma exigência que alguns impõem a si mesmos, o que é desnecessário. Não é ruim, mas se fixar nesse modo, de não tomar nenhuma iniciativa, simplesmente não é contemplado pela Bíblia. Deus nos dá muita margem de manobra na maneira como vivemos nossas vidas. Nem todos os detalhes são pré-programados. Deus nos dá muita margem para agirmos dentro de nossas possibilidades e para ponderar, pesar, analisar, olhar com cuidado e depois tomar uma decisão ponderada é algo que é elogiado várias vezes na Bíblia. Além disso, ter outros conselheiros ao seu lado e consultá-los sobre essa situação atual é uma coisa louvável na Bíblia. A passividade por si só não é um valor sagrado.
Passar a vida inteira nessa espiral. Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que você quer? Senhor, o que você quer? E não enxergando o óbvio e analisando com entendimento. Senhor, o que você quer? Alguns nem mesmo chegam a fazer ou agir, porque o tempo todo são confrontados apenas com a pergunta: Senhor, o que você quer? Senhor, o que você quer? Você sabe que essa pergunta é importante para mim, pois estamos em comunhão com o Senhor. Mas pergunte a Ele e ouça: Senhor, o que você quer? Há algo a que eu deva ser sensível? E, no entanto, você está sentado aqui hoje e tomou uma decisão. Que roupas íntimas e meias você colocaria e o que mais você vestiria? Você também não fica na frente do guarda-roupa o tempo todo. Senhor, o que você quer? Senhor, o que você quer? Agora, é claro, a escolha de roupas e a escolha de parceiros é uma categoria diferente, eu sei, e deve ser acompanhada de forma diferente com a oração. Também acho certo, mas não devemos cair em um modo em que não temos nenhum poder de decisão. A passividade não é um estado sagrado. Você pode ser ativo, você pode avaliar, você pode ficar atento, e você pode tomar a iniciativa. Tenho que dizer isso agora. Recebo muitas consultas de mulheres jovens e talvez você não imagine isso. Conheci alguém e gosto dele e sei, pelo jeito dele, que ele também gosta de mim. É sempre legal ler algo assim. Sim, como uma pessoa casada, eu posso até achar legal, mas estar nessa situação é uma dificuldade enorme. Como lidar com isso? Alguns ainda se lembram de forma bastante sombria como foi isso. Como mulher, posso tomar a iniciativa. Assim, algumas moças esperam por anos até que a contraparte, o homem, finalmente tenha a ideia. Eu poderia perguntar uma vez. E eu encorajo isso, apenas se conheçam. Apenas converse com ele e diga o que você quer. Você verá isso muitas vezes quando estiver casada. Você quer que seu marido entenda algo, mas ele simplesmente não sabe o que você quer. Nós, homens, às vezes somos muito lentos para entender. E se também agimos de acordo com o que entendemos é uma questão completamente diferente. Você passará por isso muitas vezes. É claro que sou muito a favor de que os homens tenham iniciativa, sejam proativos, que assumam a responsabilidade. Tudo isso é bom e correto, mas pode ser que os homens estejam realmente perdidos e não saibam onde estão, como estão e o que estão fazendo. E muitas vezes acontece de fato que os homens não acreditam que eles têm qualquer chance com sua amada. Isso parece impossível. Eu gostaria muito, mas já sei que vou falhar, e isso já me paralisa. Vamos seguir em frente. Portanto, a passividade não tem um valor em si. E você pode fazer planos, você pode tomar decisões. Em 1 Coríntios 6, versículo 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido para mim, mas não quero ser dominado por nada. Essa é uma afirmação que, se eu fosse Paulo, teria dito. Eu não escrevo isso na Bíblia. Vejam a dimensão desse texto. Tudo me é permitido, mas nem tudo é útil. Isso de repente nos traz uma responsabilidade pessoal bem maior para lidar com a situação em que estamos e receber sabedoria para nos guiar pela vida. Isso nem sempre é fácil. Mas na Bíblia, depois do versículo, não diz que, a propósito, a vida se torna simples. Muito do que estou dizendo hoje não são modelos definidos onde você decide. Ok, finalmente o pastor Valdemar nos deu um roteiro de 4 pontos e se eu trabalhar com eles, em 4 semanas, então terei o homem dos meus sonhos ao meu lado e estarei pronto para casar. Hoje é mais sobre princípios espirituais. E esses princípios espirituais são para perseguir a meta, que as decisões que tomamos contribuem para isso, que nossas escolhas contribuem para o louvor de sua glória, como está escrito em Efésios 1, versículo 12, que sejamos para o louvor da sua glória para isso que fomos feitos.
Portanto, o que fazemos, que considerações fazemos, deve sempre buscar esse objetivo. Minha vida e minhas decisões devem refletir a glória de Jesus, intencional em minha vida. Eu gostaria de ler uma citação para você. Um homem procurou a mulher perfeita durante toda a sua vida. Quando ele finalmente tinha 80 anos, um bom amigo o visitou. Esse amigo disse: "Você está sempre procurando e inquieto. Você não quer se estabelecer finalmente?" O homem respondeu: "Estou procurando a mulher perfeita. Mas agora que você não é mais tão jovem, com seus 80 anos, você não quer finalmente escolher uma mulher?" O homem respondeu: "Não estou procurando uma mulher qualquer. Como posso ser feliz sem a mulher perfeita?" Mas você tem procurado a vida inteira. Você nunca encontrou uma mulher assim em sua vida? O homem disse: "Sim, uma vez encontrei uma mulher perfeita." O que aconteceu? Por que você não se casou com ela? De repente, o velho ficou muito triste e falou baixinho: "Bem, é que ela estava procurando o homem perfeito." Se fizermos a pergunta a nós mesmos: "Como faço para encontrar o parceiro certo?", podemos rapidamente cair no modo de desviar o olhar de nós mesmos e estamos o tempo todo apenas examinando e procurando: onde está o perfeito? Onde está o certo? Aber jetzt, wo du mit deinen 80 Jahren nicht mehr so jung bist, E é isso que eu quero encontrar e é isso que eu quero para mim. Acho que, se você estiver procurando o parceiro certo ou quiser sugerir isso a seus filhos, então uma pergunta é crucial: será que eu estou pronto para um relacionamento e como eu posso me tornar o parceiro certo? Isso é o que essa pessoa de 80 anos nessa piada diz. É claro, sim, perdeu sua vida inteira. Ele queria procurar a pessoa certa lá fora, mas não se preocupou em se tornar a pessoa certa. E acho que é bom começar com a questão de sua própria adequação. Muitos ficam atolados em relacionamentos, em histórias de amor, sem antes se perguntarem: sou capaz de ter um relacionamento? Será que sou capaz de assumir responsabilidade por outra pessoa? Sou capaz de amar de fato? E não estou falando de ter uma paixão. Você pode se apaixonar aos 6 anos de idade, paixão. Eu tive uma paixonite pela hoje minha esposa Miriam quando tinha 6 anos. Aleluia! Eu disse na época que me casaria com ela. Se todo mundo se esforçar para encontrar o parceiro certo, sem se preocupar em ser o parceiro certo, então eu lhe digo, isso gera relações precárias. Todo mundo está procurando a pessoa certa. Mas se ninguém começar a se acertar consigo mesmo, então nunca haverá uma combinação que seja certa. Isso significa que você, como cristão, tem uma responsabilidade pessoal sobre quem você é, como você pensa, como você age, quais são suas prioridades. E mesmo aqueles que dizem: eu já passei por isso, sou casado, essa pergunta permanece. É por isso que esse ainda é um aspecto importante para cada um de nós. Porque todos estamos em relacionamentos, mesmo não casados. Mesmo que você não planeje se casar, essa é uma pergunta importante. Como posso me tornar uma pessoa a quem Deus diz, eu gosto disso e me torno uma bênção para os outros? Todos estão em um relacionamento, ninguém está completamente isolado. Portanto, estabeleça prioridades sagradas em sua vida, quando estiver procurando o parceiro certo. Defina prioridades sagradas em sua vida em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33, um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Lá diz: busque, procure, anseie, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta anterior era sobre isso: como obtemos o que precisamos para viver?
E Jesus diz: e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas muitos, eu vou falar direcionado aos mais jovens, mas isso também se aplica a pessoas mais velhas, são tão ávidos em buscar sua felicidade com o outro, que se esquecem do que Jesus disse. Não busque antes de tudo seu cônjuge, porque ele garante sua felicidade e segurança e preenche seus vazios. E depois vem eu, Jesus Cristo, e depois o resto. Para nós, cristãos, há um roteiro diferente. Nós não nos envolvemos com o outro antes de tudo. Mas nós nos aproximamos primeiro daquele que nos criou e nos conhece. Devemos amar Jesus e sermos transformados por ele. E se seu estilo de vida for marcado por essas prioridades sagradas, então eu lhe prometo que funcionará como um filtro saudável para todos que olham para você e desejam se aproximar. Quando eles virem as prioridades em sua vida, isso funcionará como um filtro, e os parceiros inadequados perderão automaticamente o interesse em sua pessoa, porque eles percebem o que é importante para você, o que é sagrado para você, o que você ama, em que você investe. Então, depois do primeiro brilho, depois do vislumbre da beleza, onde a pessoa é completamente dominada, a questão do caráter surge naturalmente. E quanto mais perto eu chego, mais eu percebo, a pessoa, oh meu Deus, ele ama esse Jesus intensamente. Será que eu quero isso mesmo? E ainda tem os valores morais e éticos. Boa, ok, sim, ainda estou tentando afastá-lo de alguma forma. Vou dando um jeitinho. Mas em algum momento, não importa onde você o cutuque, Jesus sai por toda parte. E aí vem, boa, isso é demais para mim, estou fora. Se isso acontecer, louvado seja o Senhor. Oh, é difícil, sim. Eu sei, e você pode dizer, sim, você pode falar, você é casado e assim por diante. Mas eu também já fui jovem, tive que estabelecer prioridades. O que é importante para mim? Temos que colocar um filtro em nossa vida, de modo que quando as pessoas olharem para nós, elas percebam que nesse brilho que nos envolve, há algo sagrado aqui nesta pessoa e as pessoas que só querem brincar com você vêm, aqui a santidade dizem, não, obrigado, não quero ter nada a ver com isso. Mas se você decidir, e isso é particularmente importante para aqueles agora, que se preocupam muito com o que os outros pensam deles, o que sua panelinha, seus amigos fazem, dizem e esperam deles. Se você decidir ser superficial, é provável que você atraia o tipo de parceiro que não lhe dará profundidade emocional. Acho que isso é particularmente desafiador, não apenas, mas especialmente para nossas meninas. Valores baratos, principalmente por se apresentar superficialmente na sociedade, é tão popular porque tem efeitos rápidos e frequentes. Não preciso me esforçar. Posso fazer isso apenas sendo superficial, alcançar os efeitos que quero, de forma rápida e efetiva. Quando percebo que sou bem-sucedido nisso, isso se torna cada vez mais rápido e cada vez mais frequente. 307.00.25.000.00.25.10.000 eu deslizo para o extremo porque o sexo oposto me dá 308.00.25.10.000.00.25.16.000 os homens, em geral, é o que de alguma forma me dá paz de espírito. 309.00.25.16.000.00.25.21.000 mais, na realidade,
é apenas uma roda de hamster na qual você gira. 310.00.25.21,000.00.25.24.000 você se torna uma marionete para as vontades dos outros 311.000.24,000.00.25.28.000 e da expectativa dos outros, de que a pessoa se comporte dessa forma. Wenn ich merke, ich bin darin erfolgreich, dann wird es immer schneller und immer häufiger. Ich werde ins Extrem rutschen, weil das, was mir das andere Geschlecht, Männer in aller Regel, dann entgegenbringen, ist das, was mir irgendwie Ruhe verschafft. Quero dizer às meninas que estão nesta sala e que nos ouvirão mais tarde, e, no futuro, também dizer aos meus filhos, resistam a essa pressão. Não ceda à pressão de ser uma garota superficial. Todo mundo já esteve na escola, tinha meninos e meninas de todo tipo em sua classe, e todos nós sabemos de que tipo de pessoa estou falando. Sempre havia uma que era descrita como uma garota fácil. Você sabia que era rápido e frequente com ela, e todos os homens, não apenas um, mas todo o bairro, já esteve com ela. Das würde man ein leichtes Mädchen beschreiben. Man wusste, bei ihr. E quando se é jovem, e você está procurando por alguém, e isso é, por que você não olha tão longe, às vezes? Você não está olhando as coisas a partir do fim, e aí você pensa, eu quero ter alguém também, então eu me envolvo nesse nível superficial. Mas isso geralmente termina em um desastre gigante. Os rapazes, também as moças, vocês têm valor, vocês têm classe, vocês têm dignidade. Não negociem isso. Você pode ver nas meninas, porque a publicidade feita especialmente com mulheres é tão intensa, e você pode observar se uma mulher ou uma garota tem respeito próprio. Mas se você for barato e superficial, então você mostra que não tem respeito próprio. Você estará com alguém ao seu lado, que também não terá nenhum respeito por você. Porque essa era a sua publicidade, esse era o pôster que você colocou. Eu não tenho respeito próprio, sou fácil e acessível para todos. Então, quando você fiz de alguém, não espere que ele tenha respeito por sua vida, não espere que ele tenha respeito por sua dignidade ou que ele reconheça seu verdadeiro valor. Mulheres, homens também, mas especialmente mulheres, vocês têm uma grande responsabilidade, que seja dada atenção no valor que você tem, e para quem você realmente dá o que. Se, por outro lado, você deposita sua fé em valores celestiais e eternos, isso também terá um efeito sobre aqueles que reconhecem seu valor. E você pode estar certa disso. Não digo que deva ser arrogante, mas você merece ser vista com valor. Não sou um bem inútil, não sou um resíduo insignificante, que é jogado no mercado por qualquer bagatela. Mas, eu sou alguém aos olhos de Deus. Eu sou um filho do Pai no céu. E um pai não olha para sua filha dessa forma. Você é um lixo, não serve para nada além disso. Você entendeu o pensamento? Você tem um valor e não um menospreze. É bom dizer, eu quero esperar por uma pessoa que também aprenda a apreciar esse valor, e não diz, eu pego você de qualquer jeito. É claro que poderíamos nos aprofundar muito nisso agora. Quais são esses valores? Por isso, recomendo Gálatas 5, versículos 22 a 23. Para você ler e refletir. O fruto do Espírito nos dá uma bela pista. Eu também preguei sobre isso, acho que em 2018. Analisei cada um dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que também pode ser traduzido como autocontrole.
E todas essas coisas devem marcar você, para que alguém que se aproxime saiba que esses são valores inegociáveis. E as pessoas virão até você e dirão: sabe, eu não quero isso. E é bom que eles não queiram isso. Espere por aquele que quer isso e valoriza. Muito bem, analisamos bastante a nós mesmos. E acho que esse é talvez um dos pontos mais importantes. Se eu quiser encontrar um parceiro, esse é um dos pontos mais importantes. Você está em ordem consigo mesmo? Você é de fato um parceiro aos olhos do outro? É claro que na busca por um parceiro, nem tudo é sobre você, mas também sobre a pessoa que está procurando. E o que você deve valorizar no sexo oposto? Mais precisamente, que papel a beleza desempenha? Você não pode apenas desviar o assunto. Normalmente, primeiro, vemos a pessoa e vamos nos conhecendo, a menos que você esteja namorando por telefone. Mas, antes de tudo, contato visual. Com os olhos, primeiro percebemos. E, inevitavelmente, esse é o primeiro momento em que entramos em uma negociação interna. Sim ou não, talvez. Acho que a beleza percebida subjetivamente é importante na escolha de um parceiro. Digo isso conscientemente para nós, cristãos, porque alguns cristãos têm essa ideia de que a aparência exterior e a beleza, tudo isso é tão carnal e pecaminoso. Nós ignoramos isso e não temos mais nada a ver com isso. Não me importo com todas essas coisas e já morri para isso. A beleza não é um valor. Não acredito nisso. Acredito que a beleza é um presente de Deus. E que a beleza é sempre subjetiva. Apenas para esclarecer, eu tenho a mulher mais bonita do mundo. Esclarecido isso agora, sim. Mas, às vezes, quando você ouve isso de alguém, você pensa, sim, que bom que você pensa assim, mas eu tenho um gosto diferente. E você pensa, como esse cara conseguiu isso? Você conhece esses pensamentos? Todo mundo pensou nisso, mas ninguém é esse cara. Às vezes eu penso assim, pelo amor de Deus, uma beleza e um homem. Como isso é possível? Jeder hat's gedacht, aber niemand ist dieser Typ. Hey, manchmal denke ich so, Himmels Willen, ja? Isso é possível porque é subjetivo. Louvado seja o Senhor por isso. Imagine que todos nós tivéssemos o mesmo ideal de beleza. Então todos vocês brigariam pela minha esposa. Wie ist das möglich? Brincadeiras à parte. Das ist deswegen möglich, weil es subjektiv ist. Por que eu digo isso? Acho que a beleza também pode ser um fator na escolha de um parceiro, e não precisamos nos convencer disso. Chego a essa conclusão porque a própria Bíblia menciona a beleza repetidas vezes e também marca pessoas como sendo belas. Ora, Raquel era bela em forma e bela em aparência. Gênesis 29, 17. E José era belo em forma e belo em aparência. Gênesis 39, 6. E a jovem Esther era formosa de corpo e muito bonita. Esther 2 horas e 7. Abigail era uma mulher inteligente e de bela aparência. 1 Samuel 25, 3. Então isso é uma mistura. Aleluia. Davi é um homem valente, apto a lutar, de bom senso, de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel 16 horas e 18. Davi é o homem dos sonhos. Ele é hábil em tudo, Deus está com ele, e ele é de boa aparência. Ele também investe em si mesmo. 436.0034.07.000, mas esse é outro assunto agora. 437.0034.09.000.0034.12.000. Como lidamos com o nosso corpo?
Como cuidamos da nossa aparência? 438.00.34.12.000.00.34.18.000 também deveríamos falar sobre isso em algum momento. 439.0034.14.000.00.34.18.000. Portanto, não que isso seja necessariamente necessário aqui. 440.00.34.18.000.00.34.22,000. Não. Im Hohelied lesen wir zum Beispiel auch, Hohelied 1, Vers 15 bis 16, siehe, du bist schön, meine Freundin. Und dann heißt es weiter, siehe, auch du bist schön, mein Geliebter. Also hier wird in einer sehr leichten, poetischen Sprache Não entenda errado. Mas eu quero trazê-lo de volta para ponto. Há extremos. Sim, há extremos. E o problema é quando os cristãos são confrontados com um extremo. Eles acham que a solução está do outro lado. E isso, eu acho, não corresponde à realidade bíblica. No Cântico dos Cânticos, por exemplo, lemos Cântico dos Cânticos 1, versículo 15 a 16. Como você é linda, minha querida. E então continua dizendo, como você é belo, meu amado. Aqui é usada uma linguagem leve e poética, como um casal casado interage um com o outro. Você é belo, meu amado. Você é linda, minha querida. Portanto, há uma afeição mútua aqui. E um desejo, uma atração pelo sexo oposto. E não há nada de censurável nisso. Talvez seja como um romance água com açúcar para um ou outro, quando falarmos sobre isso agora. Mas outros podem vir de círculos que dizem, é permitido fazer isso? É permitido buscar a beleza? E acho que vale a pena falar sobre a beleza externa. Gostaria de voltar ao Cântico dos Cânticos com você por um momento e ler o capítulo 4, versículos 1 a 5 e o versículo 7. Lá você verá que a beleza é um fator essencial quando se trata de interagir com seu parceiro no início e deixar o amor se desenvolver em um relacionamento conjugal. Schönheitsideal, dass die Frau alle Zähne hatte. Não tropece nos ideais de beleza da época. Eu também não consigo entender por que eles fizeram esses elogios, mas vamos ver. Como você é linda, minha querida, como você é linda. Seus olhos brilham como pombas por trás de seu véu. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Eu também gosto disso. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-tosquiadas. Seu sorriso é perfeito. Cada dente tem seu par ideal. Nenhum deles está faltando. Ideal de beleza que a mulher tivesse todos os seus dentes. Como um fio carmesim são seus lábios e sua boca é linda. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Seus dois seios são como dois filhotes, gêmeos da gazela, pastando entre os lírios. E no versículo 7, você é inteiramente linda, minha querida, e não há defeito em você. Alguns acham que cristianismo é uma história de pudor, mas isso é erotismo. Sim, para alguns cristãos isso é difícil de ouvir, porque eles não aprenderam a pensar nessas categorias. Um de meus antigos pastores disse uma vez, em tom de brincadeira, você não deveria ler Cântico dos Cânticos antes dos 30 anos. Eu já tenho mais de 30 anos, então já posso ler agora. Mas temos uma ideia aqui de que Deus aprecia. Quando você percebe a beleza, aprecia a beleza. Quando você pode desejar. E essa é definitivamente a literatura erótica da época. Infelizmente, muitos cristãos são mais piedosos do que a própria Bíblia. E gostariam de catapultar esse livro para fora da Bíblia.
Mas o Senhor colocou essas coisas nela, Ele nos fez. E é gratificante para Ele quando percebemos beleza, vemos beleza, apreciamos beleza e também articulamos isso. A apreciação física um pelo outro é tudo, menos um acessório na Bíblia. Acho que é um fator autêntico e importante. Na verdade, temos que continuar rapidamente, mas gostaria de parar aqui por um momento. Provérbios 5, versículos 18 a 19. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Sim, essa é a fonte. Talvez já ouviu dizer, sim, nos primeiros anos. Você ainda aproveita esse tempo. O amor vai esfriar em algum momento. E você normalmente ouve isso sendo dito aos jovens. Se você tem o hábito de dizer algo assim aos jovens, pare imediatamente. Isso é mortal. Que tipo de conselho é esse? Se você passou por uma experiência como essa, isso é um motivo para ir à oração e pedir a Deus para renovar o amor, mas não coloque seu fracasso pré-programado em seus filhos ou naqueles que o ouvem. Do tipo, no momento você ainda gosta disso, aproveite bem. Vai ficar ruim, ou não será mais agradável, não diga isso. A Bíblia fala uma linguagem diferente. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Isso também é dito para alguém que sabe, eu tive esse alguém na minha juventude e essa pessoa ainda está ao meu lado e devo me alegrar com ela. E então, novamente, uma comparação interessante. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Esse é um texto poderoso. Trata-se de encantamento em conjunto. A intimidade é elogiada aqui. Salomão escreve os provérbios principalmente para seus filhos, a quem ele educa e dá instruções, e ele quer que eles saibam disso. É interessante que um pai dê esse tipo de conselho a seus filhos. Aproveite, mesmo mais tarde, quando você ficar mais velho, aproveite a mulher que Deus colocou ao seu lado. Mas talvez você também conheça essa declaração em Provérbios 31, versículo 30, e esse é um contrapeso interessante. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor é digna de louvor. Alguns partem desse versículo e dizem, aqui está, a Bíblia tem algo contra a beleza, contra os ideais de beleza. Isso tudo não vale nada, não tem importância, tudo vai passar de qualquer forma, portanto, também não preciso me alinhar com isso. Quando lemos a Bíblia, e especialmente notei isso no livro de Ezequiel, frequentemente se fala sobre a beleza. Você descobre que a beleza é bastante celebrada por Deus, mas começa a ser lamentada, e se torna um problema, quando ela é exagerada e se torna a única medida de alegria e felicidade. Porque, também é um fato, nossa beleza diminui em algum momento. Ouvi dizer que isso acontece com outras pessoas. Nós, humanos, não permanecemos jovens em pleno esplendor, mas mudamos. Essa é uma palavra difícil, mas experimentamos o declínio à medida que envelhecemos, e isso também é uma verdade humilhante. Isso deve nos orientar para o seguinte, não fomos feitos apenas para este mundo. Deus tem mais para nós do que este mundo. Não devemos colocar nossa satisfação apenas nos ideais deste mundo. E ainda assim você pode encontrar casais que envelheceram, que não têm mais aquela beleza juvenil, mas se eles têm um relacionamento saudável com Deus e um relacionamento matrimonial saudável, eles veem uma beleza profunda no parceiro idoso. Por quê? Porque não existe apenas a beleza exterior, mas também uma beleza interior. E esse versículo de Provérbios 31, versículo 30, quer nos levar a isso. A beleza, já lemos, é boa. O próprio Salomão escreveu no livro de Cântico dos Cânticos, beleza, beleza, mas só beleza vai te derrubar. E vemos no nosso mundo, na nossa sociedade, como tudo gira em torno desse ideal.
como um ídolo, mantendo tudo nesse nível juvenil, e você fica arrasado porque não consegue permanecer nesse ideal. E em algum momento que você está com o rosto todo inchado, porque você se encheu de botox. Mas, se isso é beleza ou não, ainda é uma questão completamente diferente. A superficialidade não é suficiente. A atratividade externa para encontrar um parceiro tem seu valor, é importante. Foi importante para mim e aprecio muito a beleza da minha esposa. Eu gosto da beleza da minha esposa. Espero que ela também veja dessa forma e que se nós investamos um pouco, para que continue assim. Como um irmão da igreja me disse recentemente: ei, eu entendi em algum momento que eu quero continuar atraente para minha esposa. Então eu pensei, ei, essa é uma boa palavra, e que outros deveriam ouvir. Sério, foi uma boa conversa. O que posso fazer a respeito, para que a atração seja mantida, porque não é um valor sem importância. Mas se estivermos procurando por parceiros atraentes, procure por características que lhe agradem, mas procure também por um coração lindo e um caráter lindo. A beleza exterior é percebida muito rapidamente. Você não precisa de muito tempo para ver o que acha atraente e dizer que isso é agradável de se ver. Mas para reconhecer a beleza interior de uma pessoa, leva tempo, mais tempo do que levamos hoje em dia. Wenn ich die Person näher kennenlerne und die inneren Werte sehe, dass auf einmal, vielleicht kennt ihr das auch, vemos a beleza externa, nada contra ela agora. Entramos em um relacionamento e, ao caminhar, queremos descobrir se a pessoa também é bonita por dentro. Você realmente não precisa ser um matemático para ver que esse cálculo não dá certo, é ingênuo e produz muita miséria. Tire um tempo para descobrir a beleza interior, e pode ser que você não a encontre, apenas uma beleza externa. Eu já disse isso muitas vezes antes. Minha observação é, quando eu conheço pessoas bonitas mais de perto, e vejo os valores internos, que eu de repente, talvez você saiba disso, há pouco tempo, eu a achava atraente, bonita, mas com esses valores, com esse caráter, toda essa beleza exterior não é nada. E você pensa, de alguma forma eu não acho mais nada bonito nisso, embora a casca não tenha mudado. O cabelo ainda estava bonito, as roupas ainda estavam ótimas, mas junto com o coração, você notou, eu olho para isso, e nada se mexe em mim. Portanto, nos saímos bem se dedicarmos nosso tempo para conhecer uma pessoa. E isso não é só para os jovens hoje em dia. Mesmo que você seja mais velho, ou já tenha um casamento, talvez seja viúvo e esteja procurando um novo parceiro, velho ou jovem, realmente, não importa se velho ou jovem, se você não dedica tempo para conhecer uma pessoa, para descobrir a beleza interior, procurá-la e depois encontrá-la. Nicht ein Techtelmechtel im Ehebett hatten, was kein Ehebett ist. Dass sie in sexuelle Unmoral verfallen, miteinander einen One-Night-Stand. E isso, eu acho, em grande parte, não só isso, mas em grande parte, por causa da nossa cultura de encontros, que é mais influenciada pela nossa mídia do que gostaríamos. Se você assistir a um filme ou a uma série hoje, observe. Homem, mulher, eles gostam um do outro. Você logo percebe. A expectativa que você tem assim que vê um filme como esse é que nos próximos 20 minutos eles têm que continuar e não de qualquer forma, mas esse filme não pode acabar até que esses dois tenham tido um caso no leito conjugal, que não é um leito conjugal. Que caiam em imoralidade sexual, que tenham um caso de uma noite com o outro. E muitas vezes não nos choca nem um pouco quando vemos essas coisas, porque elas se tornaram normais para nós. Sim, eles são normais neste mundo e isso não nos choca, mas como cristãos, não pensamos como as pessoas desse mundo, que não conhecem nenhum padrão. E vemos esses relacionamentos soltos e fáceis.
Eles se conhecem, vão para a cama e acordam na manhã seguinte e só então eles esclarecem. Qual é o seu nome? O que você realmente faz para viver? E como continua agora? Isso se eles ficaram na cama e não apenas deixaram um bilhete. Isso se deixarem um bilhete. Agora, é claro que esse é um tópico que pertence especialmente ao tema sobre pureza sexual. Veremos isso novamente no decorrer desta série de sermões. Pureza sexual antes do casamento, no casamento, depois do casamento. Esse será um tema importante a ser abordado. Mas essa comparação serve para mostrar que temos essa expectativa com a pressão pela nossa mídia. Conheça, sexo, conheça, sexo, conheça, sexo, conheça, sexo. E adotamos isso, adotamos esse comportamento. Se ainda tivermos um círculo de amigos que pensa da mesma forma, você pode pensar, agora conheci alguém que é atraente, que é bonita, queremos ficar juntos, queremos sair juntos, queremos ter um relacionamento. Espere um minuto, você já conheceu essa pessoa? Não, mas ela é muito atraente e gosta de mim. E isso é suficiente para você? Quais são seus valores? Sério, acho que é muito pouco. Eu acho isso realmente patético. Só que eu não o culpo se você funciona assim. Infelizmente, isso é o normal. Meu apelo é: um cristão não é normal neste mundo. Ele não funciona como o pensamento deste mundo, mas pergunta a si mesmo o que é santo, o que é justo, o que é bom, o que é perfeito, pelo que eu me oriento. Olhe para os valores internos. Não digo que o belo e atraente não deva ser importante para você ou que o principal é que você tenha uma pessoa de ótimo caráter na sua frente, mas quando vê, você pensa, esses serão anos difíceis. Talvez seja melhor usar um véu, não só na parte de trás, mas também na frente. Não é isso, olhe sim, para a beleza externa, mas não perca os valores de vista. Nosso desenvolvimento como pessoas cristãs deveria ser realmente isso. Nossa beleza exterior diminuirá, mas nossa beleza interior, se estivermos com Jesus, deve aumentar. Portanto, preste atenção à beleza interior, a um coração bonito, que impulsiona as coisas que você mesmo já cultivou em si. Der wir uns stellen müssen, wenn wir einen Partner suchen. Gostaria de chegar a um último ponto que tem uma importância especial para todo o assunto. E é nesse ponto que vamos gastar alguns minutos agora. Acabamos de ver alguns princípios pelos quais você deve começar com você, que a atratividade externa e também a interna são importantes. Além de todos esses princípios importantes que devem ser considerados ao escolher um parceiro, a Bíblia dá uma ênfase inconfundível em uma coisa e que em nossos dias se tornou difícil de comunicar do púlpito. Mas essa é uma verdade incontestável e permanente que temos de enfrentar quando estamos procurando um parceiro. Der andere, keine Ahnung, möchte auf gar keinen Fall mit einer Deutschen verheiratet sein. E essa verdade significa que os cristãos se casam com cristãos. Muito bem, deixe isso penetrar por um momento. Para alguns, essa frase já é um absurdo. Mas dê um tempo para você, para mim e para a palavra de Deus agora. Cristãos se casam com cristãos. Cada um de nós tem um certo ideal, com preferências que temos quando procuramos um parceiro. E isso nunca é idêntico. A pessoa quer tanto uma loira, mas depois consegue uma morena. O outro, eu não sei, definitivamente não quer se casar com uma alemã. Alguns estrangeiros têm medo das alemãs, me disseram, porque elas são muito dominantes e sabem muito bem o que querem. Ou dizem, eu realmente quero me casar com alguém da minha cultura. Conheço alguns russos alemães que dizem, só me casarei com uma russo-alemã.
Ok, então sei qual é a sua posição. Mas essa é uma preferência sua. Tudo bem. Se você disser que é isso que quer e que está na sua lista, tudo bem. Você tem certas características externas, tem suas preferências sociais ou culturais. Talvez você também tenha a lista das características de nem pensar. Se algo assim é importante para aquela pessoa, isso não dá de jeito nenhum. Eu me conheço e fico irritada. Por exemplo, quando ele não é pontual. Não pode ser um bom casamento porque eu valorizo pontualidade e preciso de alguém ao meu lado que seja especialmente pontual. Alguns são assim, têm esse catálogo e podem tê-lo. Cada um de nós tem suas preferências e não diz: vou sair agora e o próximo que passar por mim eu pego. E pronto, ele é meu. Nenhum de nós faz isso. Mas não é impressionante que cristãos tenham uma fé comum em Jesus em tão baixa estima que ela não é nem mesmo um dos principais critérios quando estou procurando meu parceiro? Isso é algo que me faz prestar muita atenção. Há coisas que têm de ser e coisas que absolutamente não podem ser. Cada um de nós tem algo assim. Mas quando se trata de Jesus, que na verdade é meu Deus e Rei e é, por definição, a coisa mais importante na minha vida, esse Jesus não tem parte nos meus planos ou na minha lista de prioridades. É realmente possível que Jesus, entre todas as pessoas, não seja consultado na escolha do parceiro com o qual quero passar meu futuro? Denkst du, das kriege ich irgendwie glatt gebügelt, das wird kein Problem, das wird sich irgendwie ändern, das wird schon irgendwie, da werden wir schon d'accord sein. O que se passa na cabeça de alguém, no qual Jesus, pessoa mais importante da vida, desempenha apenas um papel secundário no relacionamento humano mais importante que vivo nesta vida? O que isso tem de atraente na criação de filhos mais tarde? Você precisa pensar nas coisas a partir do fim. E o que é atraente e belo no fato de não se ter o apoio espiritual de seu cônjuge na criação de filhos mais tarde? Hoje, você vê seu parceiro, com todas as qualidades louváveis que certamente existem, e pensa: vou resolver isso de alguma forma, isso não será um problema, dar um jeito e de alguma forma entraremos em acordo. O que te garante que será assim? Muitos tiveram exatamente essa ideia, e tiveram um resultado bem diferente. Não há nada de atraente nisso. Se você quiser criar seus filhos depositando sua confiança saudável em Deus, e vê-los crescer e aí você tem um cônjuge ao seu lado que fica questionando tudo e diz: não me importo, não ligo a mínima, pode fazer como achar. Und dann bist du gefragt, was gebe ich weiter? Welchen Input bringe ich hier weiter? Welche Orientierung gebe ich? Se quer fazer isso com sua fé, vá em frente. Mas eu estou fora. Não sei o que pode ser mais incrível nessa vida do que passar algo do amor de Deus para seus filhos. Não sei onde você pode encontrar mais orientação para esta vida do que na própria palavra de Deus. E se você está neste momento, tentando vislumbrar uns anos à frente, não demora nada e, logo, você estará na situação de ter família. Talvez você não consiga imaginar isso agora, mas vai acontecer mais cedo do que você imagina. E você será questionado: qual é seu posicionamento aqui? Como você vê isso e que orientação dará? Agora, você tem a oportunidade de escolher e ter certeza que seu cônjuge dê a seus filhos uma direção saudável. Quando as coisas ficarem difíceis na família, quando seus filhos passarem por necessidades, quando você se deparar com situações desesperadoras, que você possa ficar ao lado do seu parceiro e dizer: estamos defendendo nosso filho juntos e oramos juntos pelo nosso filho. Que Deus o alcance e salve, que Deus o ajude, que Deus intervenha e faça um milagre. Muitos se encontram nessa situação, em que querem muito orar com o cônjuge por esse drama, mas não podem porque não há nenhuma conexão espiritual e com Deus, e são forçados a orar com outros cristãos, o que pode até ser bom, mas é uma pena,
não é? Eu gostaria de poder orar com o pai ou com a mãe de meus filhos, porque ele ou ela sabe profundamente o que está acontecendo. Wenn unser Partner Jesus nicht kennt. Die ganze zwischenmenschliche Intimität. Se vou até Sorin e digo, pode orar por meus filhos, ele faz isso porque o pastor está pedindo agora. Não há permissão para dizer não. Mas esse é um nível completamente diferente de quando estou de joelhos com minha esposa, chorando e clamando ao Senhor. E digo, Senhor, me ajude. Perdemos realmente muita intimidade como casal quando nosso parceiro não conhece Jesus. Toda a intimidade interpessoal, toda a intimidade sexual, por melhor e mais incrível que seja, o Senhor sabe que acho isso importante, mas eu não quero ficar sem a intimidade espiritual. Weil manchmal so das Denken aufkommen kann, ja, hast du etwas gegen meinen nicht-christlichen Partner? Quando eu chamo pelo meu Senhor, não quero me melindrar, não. Posso acabar irritando meu parceiro com isso. Ou... E muitos estão nessa situação. Se você está procurando um parceiro de verdade, então, na verdade, a pergunta certa deveria ser: estou procurando um cristão autêntico para estar ao meu lado? Quando converso com pessoas que estão em um relacionamento, faço questão de enfatizar, porque às vezes surge o pensamento, você tem algo contra meu parceiro não cristão. Não, não tenho nada contra seu parceiro não cristão, nada mesmo. E, às vezes, eu chego a conhecê-los, e eles geralmente são pessoas agradáveis. E até dá para dizer, sujeito bacana, papo agradável e divertido, boa aparência. Meu problema não é seu parceiro não cristão, meu problema é seu cristianismo inconsequente. Não é a outra pessoa que é o meu problema. Entendo até que um não cristão gosta de ter um parceiro cristão ao seu lado, porque os cristãos, via de regra, mesmo quando estão há pouco tempo com Jesus, têm um caráter desejável. Eles são confiáveis, são leais, têm bons valores. Isso é o que os não cristãos também estão procurando. Meu problema não é ele querer você. Claro, você é uma boa pessoa. Com você, é possível formar uma família. Meu problema são suas escolhas, porque sua decisão revela muito mais sobre você do que sobre ele. Lemos em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus disse que em todas as coisas, busquem primeiro o reino de Deus, o que agrada a Deus, o que o seu rei quer que você faça, exceto na escolha de parceiros. Nisso você adota outros padrões? Jesus não diz isso. Em todas as coisas, procurem primeiro onde Deus pode ser encontrado. Eu lhe pergunto, Deus pode ser encontrado nesse relacionamento? Esse relacionamento fortalece na fé? Isso torna Jesus melhor para você? Esse relacionamento o motiva a obedecer mais a Deus? A confiar mais nele? A se tornar mais parecido com Jesus Cristo? Ou não? E se a resposta for não, então meu conselho é, não avance mais nesse relacionamento até que isso seja esclarecido. Porque, se agora já é assim, o que acontecerá em 20, 30 anos? Não é sem razão que a palavra de Deus diz que o cristão solteiro, de acordo com 1 Coríntios 7, versículo 39, pode se casar com quem quiser. Essa é uma palavra impressionante para a época. Nada daquele papo, aqui já está tudo resolvido e assim por diante. O cristão tem uma grande responsabilidade. E aqui, nesse texto, está falando principalmente das mulheres viúvas. Ela é livre para se casar com quem quiser. A mulher como um ser livre é respeitada na Bíblia. Ela pode se casar com quem quiser, mas deve ser em unidade com o Senhor. Isso é o que Paulo está dizendo.
Case-se com quem você quiser. Tudo é permitido a você. Mas nem tudo é útil. Está aqui. Case-se com quem você quiser, desde que em conformidade com o senhorio de Cristo. Observe que, se você é um cristão e segue Jesus, que seu parceiro esteja na mesma jornada, o mesmo alvo e compartilhe os mesmos princípios e valores que você. Por que deveríamos ignorar deliberadamente esse mandamento? Se você está chateado agora, eu sinto por você, eu entendo. E Deus sabe que não é fácil para mim dizer coisas como essas, mas me importo mais em lhe dar verdades bíblicas para a vida, do que apenas aproveitar este momento para não ferir seus sentimentos. Wir müssen ein bisschen anziehen. Ich möchte gerne noch, weil das wichtig ist, 2. Korinther 6. Qual é a utilidade de conversarmos uns com os outros e dar um ao outro bons sentimentos para aquele momento, mas que não correspondem à verdade e não produzem um resultado saudável? E, às vezes, isso significa dizer coisas desagradáveis e duras, mas não porque você não ama ou não gosta de alguém, odeia ou quer lhe fazer mal. A verdade é algo que Deus nos deu, que nos livra, que nos liberta, ela nos inspira e fortalece nesta vida. Estamos um pouco atrasados hoje, já é quase meio-dia. Temos que acelerar um pouco mais. Eu ainda gostaria, porque isso é importante, ler 2 Coríntios 6. Você pode dar uma olhada nisso. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 15. O horário. Isso é algo pelo qual me alegro e espero na eternidade. Pregar sem limitação de tempo. Aleluia. E alguns devem ter pensado agora, poxa, não sei se quero ir para o céu. Em 2 Coríntios 6, versículo 14 a 15, diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que relação há entre a justiça e a maldade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? E no versículo 15 diz, que comunhão tem Cristo com o diabo? E que parte tem um crente com um incrédulo? Importante, neste ponto do versículo, em 2 Coríntios 6, Paulo não está falando sobre a busca por um parceiro. O assunto é diferente. Trata-se de uma parceria intensa, uma ligação forte que os cristãos estabelecem com outras pessoas, formando assim uma unidade harmônica e em concordância. E a esses cristãos ele diz, vocês são cristãos e vocês têm uma ligação forte com outras religiões e assim por diante. Isso não é saudável. Você não deve ficar sob o mesmo jugo. 2 bois sob a mesma canga irão juntos na mesma trilha, na mesma direção. Paulo não está dizendo que não podemos ter comunhão alguma com os incrédulos. Não, de forma alguma. Essa não é a questão. Trata-se de uma parceria de orientação de identidade. É isso que ele descreve com a junção, que a pessoa está presa sob esse jugo e juntos perseguindo um objetivo. E observe o que Jesus diz, que Deus faz, quando as pessoas se casam. Mateus 19, versículo 6 diz, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Na verdade, Jesus diz literalmente, portanto, o que Deus uniu, debaixo do mesmo jugo, não o separe o homem. Interessante, não é? É exatamente a mesma palavra que Paulo usa em 2 Coríntios. Ele também descreve o casamento como uma parceria, que é formadora de identidade e que está unida por um jugo correndo na mesma direção. E esse jugo garante o caminho comum, que algo permaneça ligado. E o que podemos aprender com 2 Coríntios 6 é que quando você está tão intimamente entrelaçado, você deveria ver que a luz e a luz pertencem uma à outra, que os valores da fé e os valores da fé andam juntos.
Eheleben und uns von Jesus Christus E inspirieren não que um boi lassen queira sollen ir für para um unsere lado e o Beziehung. outro boi queira ir Das para o outro. funktioniert in einer Isso já acontece Mischehe bastante, mesmo entre os cristãos. nicht. Você não precisa de mais disso. Es Por que reicht sempre nicht, encontramos essa dass insistência na einer Bíblia Christus im para Fokus procurar um hat? parceiro crente? Für das Efésios gemeinsame 5 descreve, Eheprojekt braucht não es ein vamos entrar no gemeinsames detalhe, Fundament. porque Es nos braucht einen manterá ocupados nas gemeinsamen próximas Herrn, semanas. unter dem man sich Descreve stellt como und Deus von dem man imaginou o sich relacionamento beeinflussen lässt, matrimonial. inspirieren lässt. E aí está descrito, Und de uma du, forma muito Frau, bonita, o que Deus stell planejou sicher, para um dass casal Epheser casado, 5 serem Wahrheit inspirados wird repetidas in deinem vezes pelo Leben, exemplo de dass du Jesus einen Mann Cristo e hast, der conduzir sich o von casamento Jesus sob o Christus senhorio de Jesus. inspirieren lässt für diese Beziehung. Du Mann, suche eine Frau, die sich von Jesus Christus Quero lhe dizer uma inspirieren coisa. lässt für diese Ehe. Se essa é a perspectiva de Deus para nossos casamentos, que vivamos nosso casamento sob o senhorio de Jesus e sermos inspirados por Jesus Cristo em nosso relacionamento. Que isso não funcione em um casamento misto, crente, descrente. So gehen Não é einige rein und suficiente que denken so, apenas ah, um ja, tenha ist ja Cristo em Christ. foco. No casamento, é necessário que haja uma base comum. Die Ehe ist auch ein hartes Geschäft, auch für Christen. Ele precisa de um mestre em comum sob o qual se possa apoiar e por quem se possa ser influenciado, orientado e Aber die inspirado. Frage ist, E você, mulher, certifique-se de que Efésios 5 se torne verdade em sua vida, que você tenha um marido que se permita ser inspirado para esse relacionamento. Você, homem, procura uma mulher que seja inspirada por Jesus Cristo para esse casamento. Eu lhe prometo que haverá momentos em que você precisará muito disso. Porque às vezes é dito: bom, o principal é ter um cristão, o resto ficará bem. Pura bobagem. Alguns começam relacionamentos e pensam, assim, ele é cristão. Automatismo? Não. O casamento também é um negócio difícil, inclusive para os cristãos. E ninguém tem garantia de que funcionará bem. Mas a pergunta é: o que é que estou vendo agora? O que é isso que estou percebendo agora? Eu quero construir uma boa base ou não? Por isso, quero dizer isso com toda clareza, uma escolha de parceiros que negligencia a fé comum em Jesus, que nós, como igreja, não consideramos exemplar, e um modelo que não deveria ser imitado, por causa da clara exigência bíblica. Recomendamos enfaticamente que não faça isso. Caso contrário, você se juntará às fileiras, que, à medida que sua devoção a Jesus cresce, experimentam uma dor profunda por causa de seu cônjuge que não se identifica e não se interessa por nada daquilo que preenche seu coração. Por que você não quer dividir a coisa mais importante em seu coração com o seu parceiro de coração? Por que você quer arriscar as consequências dessa decisão para o resto de sua vida? Eu gostaria de encerrar. E se você ainda continua pensando ou se alguém ainda disser, ouvi tudo isso, mas ainda quero isso. E aqui entramos em uma tensão muito desafiadora. Em 1 Coríntios 7, eu o citei, Paulo diz muito claramente, qual é a opção para um cristão? Cristão se casa com cristão. Mas no mesmo capítulo ele alerta sobre os chamados casamentos mistos da igreja de Corinto. Eles são parte dessa comunidade viva. E ele não diz para banir essas pessoas ou pede que elas se divorciem. Não, ele não diz isso. Ele diz que essa é a ideia de Deus para o casamento. Mas agora alguns estão nessas constelações de relacionamentos. Agora você está lá. Agora você tem que viver com as consequências. Você colherá o que plantou. Mas ele também diz claramente, esse casamento, mesmo que não busque o ideal de Deus, tem sua validade perante Deus e não deve ser quebrado deliberadamente. Portanto, alguns estão em um casamento assim e dizem, mas isso se aplica a mim. O que devo fazer agora? Paulo não diz, bem, agora você é um cristão de segunda classe, trate de desaparecer. Não vejo isso assim na Bíblia. Ele acolhe esses cristãos de qualquer forma. Apesar de Paulo advertir contra essa decisão extremamente imprudente, ele reconhece e diz, ok, você está nessa situação agora. Não é o ideal, mas também não saia desse relacionamento, porque esse relacionamento agora desenvolve um potencial, que tem uma influência sagrada sobre seu cônjuge.
E essa é uma tensão interessante, que Paulo coloca no mesmo capítulo. Vá por aqui, não por ali, não por ali. Mas então ele fala com as pessoas que vão por esse caminho e diz: ok, agora fique nele. Se você ainda tem escolha, não faça isso. Se você não tem mais escolha, então fique nela. Seu casamento é válido diante de Deus. E você pode esperar e orar que o potencial que Deus colocou em você tenha uma influência sobre seu parceiro. Mas cuidado, podemos usar a oportunidade de exercer essa influência positiva, mas não abuse dela, por seus motivos ingênuos. Eu procuro um parceiro que não conheça Jesus, porque através de mim ele se torna um cristão. Pode até haver exceções, mas Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 16: Pois que sabe você, mulher, se salvará teu marido? Ou o que você sabe, homem, se salvará tua esposa? Ele está dizendo, não seja arrogante, não seja tão ingênuo. Se você vir os sinais de alerta da palavra de Deus para seu relacionamento, então ouça e haja. Mas se você está nessa situação, eu o aceito, lhe dou conselhos e instruções a esse respeito, para ser uma testemunha influenciadora. E assim Paulo traz ambos, instrução e também admoestação. E, por outro lado, conselho e ajuda para as pessoas afetadas por ela. Eu gostaria de chegar ao final. Como faço para encontrar o parceiro certo? Se analisarmos tudo o que ouvimos hoje, será sempre sobre buscar a semelhança com Cristo, em mim mesmo e em meu próximo. E essa é a visão do casamento. O que é realizado por marido e mulher juntos, que exalta Jesus Cristo, onde Jesus é honrado e glorificado, onde Deus é louvado, por meio do casamento, que seja para o louvor de sua glória. E assim os casais casados com situações por vir, tenham esse objetivo em mente. Mas se você ainda está à procura do parceiro certo, essa régua baixa, exatamente nesse ponto. Semelhança com Cristo, semelhança com Cristo, semelhança com Cristo. E essa é a bússola para tomar decisões sábias. E se Deus lhe der um sonho sobrenatural, então isso também é uma coisa linda. Amém. Amém. Agradecemos Astrid Lieberman pela transcrição e Kathleen Eniches pela tradução.